terra. Louvado seja o nome de Deus. Meus irmãos, pegue a sua Bíblia. Vamos ao que interessa. Vamos direto ao assunto. Vamos aproveitar o tempo que o Senhor nos deu hoje, porque depois Ele vai cobrar de mim cada segundo que Ele me confiou. Romanos capítulo 3, versículo 4. Grande Deus, a minha Bíblia eu vou ler na nova tradução linguagem de hoje. Amém? Talvez a sua esteja em outra tradução. Grande Deus, nós vamos falar sobre qual é o estado dos pecadores. Como estão os pecadores? Quais são as suas características? Como Deus vê? Qual que é a opinião de Deus sobre os pecadores? Amém? Os pecadores são dominados pelo pecado, não obedecem a Deus, não buscam a Deus, e é todo mundo que peca. Até as boas obras deles são pecado diante de Deus. Eles estão mortos no pecado, eles amam o pecado, vivem como se Deus não existisse, e ainda Satanás entra em cena para cegá-los, para endurecê-los, para roubar tudo aquilo que Deus tem investido neles. Amém? E depois nós vamos ver o remédio, o antídoto para tudo isso. Romanos capítulo 3, versículo 4 diz assim: de modo nenhum que Deus continue a ser verdadeiro, mesmo que todas as pessoas sejam mentirosas, como dizem as Escrituras Sagradas a respeito dele, que fique provado que tu tens razão quando falas, e que sejas vencedor quando fores julgado. Amém? Pode se assentar, em nome do Senhor Jesus. Grande Deus, seja todos os homens mentirosos, seja todos os homens pecadores, mas Deus verdadeiro, mas Deus sempre verdadeiro, o único Deus verdadeiro, aquele que é a verdade e que diz a verdade. Que todo homem seja mentiroso, pecador diante de Deus, e só Deus verdadeiro, para que quando for julgado os homens, Deus tenha razão, Deus ganhe, Deus os vença, para que ninguém venha ter a moral de dizer: o Senhor errou, o Senhor foi injusto, o Senhor se equivocou. Não, seja Deus verdadeiro e o homem errado, e o homem pecador e o homem mentiroso, porque todos estão à mercê de Deus, todos são condenáveis diante de Deus. Mas Deus, tendo este grande poder, essa grande responsabilidade, tudo está nessa situação para que Deus venha usar de misericórdia, para que Deus venha usar de benevolência, para que Deus venha usar de bondade, para que o Senhor venha ser gracioso, para que o Senhor venha revelar o seu amor àqueles que não merecem, àqueles que são todos pecadores. Então, ainda que alguém venha pensar: nossa, mas por que as coisas são assim? Todo homem mentiroso, todo mundo pecador, só Deus verdadeiro, para que quando aparecer o trono branco, o juiz final, todos sejam condenáveis, todos sejam julgados, e Deus tenha razão, e Deus esteja certo, e todo mundo venha estar errado diante de Deus. Essa situação, meus irmãos, nos mostra, nos revela o grande amor de Deus, porque mesmo todos sendo condenáveis, Deus nos oferece o perdão, Deus nos oferece salvação, Deus nos oferece uma nova chance, uma nova oportunidade. Mas é claro que ninguém vai poder tirar esta moral, esta credibilidade, essa autoridade de Deus, de poder julgar todo mundo, condenar todo mundo, e de poder salvar quem Ele quiser. E quem Ele quer salvar? A Bíblia diz que o desejo do coração de Deus é que todos se arrependam e venham ser salvos. Mas aí a pessoa tem que crer, tem que se arrepender, tem que aceitar, tem que receber, tem que buscar a sua salvação. Aí está diante de nós a condenação e a salvação. Aí está as duas opções.
Seja Deus verdadeiro quando falas, quando julgas, quando castiga, quando repreende, quando ensina. Seja Deus sempre certo, verdadeiro e correto. Então todos, meus irmãos, todos dependem da graça de Deus. Todos que querem ser salvos, todos aqueles que não querem ir para o inferno, todos aqueles que não querem ser condenados, dependem de Deus, dependem da graça e do amor de Deus. Por isso que fora de Deus não tem como se salvar. Sem Jesus não tem como você se livrar do inferno. As suas boas obras, seus diplomas, seu nome, não adianta você querer escapar através dessas coisas. O mesmo Deus que julga e condena é o mesmo Deus que salva e perdoa. Tudo vai depender de como você vai reagir, de como você vai lidar com isso. O pecado é o problema de todo mundo. O pecado é o pior, é o maior problema da humanidade. Não é a fome, não é a peste, não é catástrofe, não são acidentes, não é o câncer, não é a AIDS. Faz esse alarme todo para mostrar quantas coisas ruins há no mundo, mas você pode ver que nenhuma instituição, nem a mídia faz esse alarme todo para avisar o povo que o pior de tudo é o pecado. Eles, a mesma sociedade, o mesmo governo que faz leis contra o estupro, a pedofilia, contra as drogas, é a mesma sociedade que através de filmes e novelas e propagandas e músicas injeta isso e programa a mente das pessoas a serem assim. É pura hipocrisia. A mesma sociedade que condena certas coisas, é eles que ao mesmo tempo incentivam tais coisas. Que hipocrisia é esse mundo! Por isso, meus irmãos, que a igreja é o reino de Deus, é o reino da verdade. Por isso que a igreja é a coluna e firmeza da verdade, porque a igreja foi salva dessa hipocrisia. A maior enfermidade, a maior doença do povo é o pecado. Enquanto as pessoas não colocar na cabeça que o maior problema não é o governo, não é o salário mínimo, não é o posto de saúde, enquanto as pessoas não entender que o maior mal não é o esposo ruim, não é o pai, enfim, não vai resolver nada. Temos que diagnosticar aonde está o defeito, onde está o problema, onde está a raiz do mal. Porque nós só podemos tratar, prescrever um remédio, fazer alguma coisa, se nós descobrirmos onde é o problema. Quando você vai levar o carro, a moto para arrumar, você vai arrumar depois que descobrir o problema. Enquanto as pessoas não tiverem a consciência de qual é o maior problema, não haverá cura, não haverá mudança. Pode fazer acordo de paz, pode fazer mais leis, pode colocar mais polícia, pode fazer qualquer coisa que a sociedade, o governo queira. O único reino que vai ser perfeito é o de Jesus, de justiça e paz. O problema não está no exterior, o problema sou eu, está dentro de mim. Jesus disse que toda coisa que não presta vem do coração. Não adianta ficar tratando por fora, mas incentivando por dentro. Isso é serviço jogado fora. Isso é tolice, perca de tempo. Temos que dizer para o mundo aí, o que eles precisam não é de outro carro, não é morar em outro bairro, não é de um salário melhor, não é de mais escola, não, o que os homens mais precisam é resolver a questão do pecado.
Ah, pastor, você só fala de pecado, de pecado, de pecado e de pecado, não aguento mais ouvir pecado. Sim, nós temos que fazer uma pregação perturbadora mesmo, perturbar os moradores da terra, até que eles tampem os ouvidos e nos mandem calar a boca. E mesmo assim não podemos se calar, porque sabemos que esta é a única esperança. Essa é a única esperança. Não adianta se desviar para a direita, para a esquerda, não adianta falar de outras coisas. Temos, meus irmãos, que combater e denunciar o pecado, até as pessoas ficarem incomodadas, até eles pararem de resistirem, até eles serem vencidos pela verdade. Aleluia! Grande Deus! Santo é o nome do Senhor Jesus. Os pecadores estão dominados, escravizados pelo pecado. Romanos capítulo 3, versículo 9. Então será que nós, os judeus, estamos em melhor situação do que os não judeus? De modo nenhum. Já mostrei que todos, judeus e não judeus, estão debaixo do poder do pecado. Paulo, escrevendo esta carta aos Romanos, ele está dizendo que o povo de Deus, de Israel, os judeus, os hebreus, enfim, as 12 tribos, os fariseus, saduceus, os religiosos, os teólogos, os eruditos, os mestres, os professores de Deus daquela época, naquela nação, aquelas pessoas que se achavam de Deus, que pensavam que tinha aliança com Deus e que receberiam as promessas de Deus. Paulo está dizendo: vocês não são salvos, vocês estão no pecado também. Vocês que ficam desprezando os gentios, falando que os gentios são porcos, são cães, que não pode olhar para eles, tocar neles, entrar na casa deles, porque de tão santo que vocês são, e eles são podres, eles não prestam. Vocês que se acham demais, mas são tão hipócritas. Eu quero dizer que estão perdidos, sabe de uma coisa? Vocês igualmente estão. Aí só faltava bater no apóstolo Paulo. Mas este que é a ofensa do Evangelho. Esta é a ofensa do Evangelho. O Evangelho humilha todo mundo, porque vai pegar grandes e pequenos, pobre, rico, negro, branco, religioso ou que não tem nenhuma religião, e vai dizer: vocês todos são iguais, farinha do mesmo saco. Um se acha melhor do que o outro, mais bonito, mais rico, mais poderoso, mais santo, mais religioso, mais sabido. E o Evangelho vem e diz: todos vocês estão dominados, escravizados pelo pecado. O Deus de vocês é o pecado. Vocês fazem a vontade do pecado. O que o pecado manda, vocês obedecem. E é todo mundo, sem discriminação, sem acepção de pessoa. Deus fechou a conta, passou a régua, encerrou e disse: todos precisam de salvação. Não tem nenhum que não precise de Jesus para a salvação. Então o Evangelho glorifica Jesus, centraliza Jesus, porque todos têm que se curvar a Ele, todos têm que vir até Ele. Não tem como chegar na coroa, no trono da glória, se não se humilhar nele, em Jesus Cristo. Aleluia, grande Deus. Os homens não conseguem, não é que eles pecam, eles não conseguem fazer outra coisa senão pecar, desde que nasceram com a natureza pecaminosa, e o pecado vem reinando, e eles não conseguem fazer outra coisa porque o poder os mantém escravos. Mas os judeus achavam que a religião deles os salvaria, que a religião deles mostrava que eles são de Deus. E Paulo disse: a religião é só um disfarce para enganar vocês mesmos. Vocês também estão perdidos. Não fique falando aí: esse povo não quer aceitar Jesus, esse povo está aí, está na festa, está dançando, não sei o quê.
porque muitos desses religiosos que estão falando, que nem os fariseus, estão perdidos igualmente. A parábola do filho pródigo: o filho mais novo estava perdido, distante da casa do pai, lá no mundão. Mas o mais velho também estava perdido, só que de uma pior maneira, dentro da casa do pai. Aleluia! Bate palmas e dá glória a Deus. O Evangelho, meus irmãos, nos mantém humildes. O Evangelho nos mostra que precisamos de humildade. O Evangelho mostra que os judeus, não, a religião deles, a nação deles, o Antigo Testamento, a genealogia, os patriarcas, e Paulo vem e disse: mesmo com tudo isso, a verdade é que todas essas vantagens que vocês tinham, não serviu de coisa nenhuma, serviu de nada. Vocês são que nem os gentios também, precisam se arrepender. Aleluia, grande Deus. É claro que essa religião, eles pregavam e viviam salvação por mérito. Por mérito. Ninguém obedece, nenhum pecador consegue obedecer a Deus. Romanos 3, versículo 10. Como dizem as Escrituras Sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Mas espera aí, pastor, tem um monte de gente falando assim, que a opinião de Deus no nosso respeito, ao respeito das pessoas, é que eles são ovelhinhas, bem bonitinho, bem cheirosinho, bem xodozinho, você é especialzinho, você é o ourinho de Ofir de Deus, né? Mesmo vivendo que nem um demônio, você é maravilhoso, Jesus é com você, é só bênção. Mas olha só qual que é a visão, a opinião de Deus acerca dos homens. Não há quem obedeça, não há quem faça o bem, não há quem seja correto aos olhos de Deus, no padrão de Deus. Pastor, mas por quê? Por que a pregação do Evangelho acaba conosco, nos arrasa tanto, nos coloca tão para baixo? Por quê? Porque quer levar todos os homens a um ponto de desespero, que eles venham gritar: socorro, meu Deus! O Evangelho ofende, ataca, é ofensivo, é agressivo às pessoas, revelando, tirando a máscara na cara, na frente de todo mundo mesmo, para que as pessoas venham chegar num ponto como se estivesse afogando: Senhor Jesus, salva-me! Que ele venha estar num estado de tormento, ao ponto de ver que ele não consegue fazer nada para se salvar, que ele não pode fazer nada a respeito da sua salvação. Ele precisa da salvação que venha de outro lugar ou de outra pessoa. E aí você vem e diz: essa salvação, isso mesmo, a salvação não vem de você, você não pode salvar. Eu vim aqui para te avisar que essa salvação que você reconhece, que vem de fora de você, eu vou dizer de onde que vem: vem do céu, vem de Jesus. Só Ele é o único e o suficiente Salvador das almas dos homens. Aleluia, grande Deus. Ninguém busca Deus. Romanos 3, versículo 11. Não há ninguém que tenha juízo, não há ninguém que adore a Deus, que busque a Deus. Está todo mundo nem aí, está todo mundo desligado, está todo mundo jogado, perdido por aí ao léu, para lá e para cá, sem direção, como ovelhas desgarradas, em seus caminhos errantes, perdidos. Mas o pastor está em busca dessas ovelhas, a igreja também está em busca dessas ovelhas, cooperando com o Supremo Pastor, grande Deus. Então, se eles não buscam a Deus, então é nós que temos que ir até eles. Se eles não vêm até a igreja irá até eles. Quem concorda, diga glória a Deus. Se os homens não buscam a Deus, é fácil. É porque não é para a igreja ficar aqui na cadeira, nas quatro paredes, esperando eles virem. É para a igreja fechar as portas e ir atrás deles e trazê-los para que enchem. Porque eles não têm interesse.
Eles têm interesse no show que vai estar tendo aí, parece. Todos pecaram, Romanos 3, versículo 12. Todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. Todos se afastaram de Deus, todos se desviaram de Deus, todos saíram da casa de Deus e foram para uma terra longínqua. Todos se perderam, todos morreram. O pai do filho pródigo diz: esse meu filho estava perdido, mas foi achado, estava morto, mas reviveu. Mas antes disso, qual que era o estado dele? O estado dele era de perdido e de como morto. Assim é os pecadores. Espiritualmente eles estão perdidos, espiritualmente eles estão mortos em seus pecados. Isso aqui desperta a consciência da igreja que nós temos que fazer algo a respeito para achá-los, procurar os perdidos até achar eles e conduzi-los à casa do Pai. Isso, meus irmãos, despertará a mente e as consciências das pessoas, para que eles venham se enxergar. O filho pródigo estava lá, né? Enquanto ele tinha dinheiro, tinha amigo e tinha mulherada. Acabou o dinheiro, acabou o amigo, acabou a mulherada, se ferrou. Agora não tem emprego, acabou a herança, gastou tudo. Aí no dia mal, quando estava lá no ápice da festa, né, à meia-noite, 1h da madrugada, o som rolando, bebida na mesa, quando estava lá no ápice da festa, da curtição, amém, aproveita. Quando acabou tudo, chegou o dia mal, as consequências, aí ele começou a ficar pensativo, a refletir, né, tá vendo como as coisas são? Mas de repente ele lembrou, ele caiu em si, abriu-se os seus olhos, caiu em si, acordou para a vida, acordou para a real, caiu na real. Meu pai dá pão até para os empregados, e eu aqui passando fome. Eu vou voltar então para o meu pai, humildemente. Talvez ele não me receba como filho, mas também me receba pelo menos como um dos seus empregados. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Quem sabe eu tenho uma chance, quem sabe ele tem a misericórdia de mim. E com certeza o pai tem, sim. Quando o filho volta, há perdão na casa do pai, há restauração, há restituição na casa do pai. Aleluia, pode adorar o Senhor. Louvado seja Deus. Até as boas obras dos pecadores são pecado. Tem muita pessoa elogiando instituições e pessoas porque eles dão marmita, porque faz isso, porque faz aquilo. Mas toda boa obra, se não é por Jesus, é vanglória. Não é feito para a glória de Jesus, é feito para a glória, para ele fazer papel de bonzinho, para ele ser elogiado. Sabe? Todas essas coisas que alimentam o ego da pessoa. É egocentrismo, é vanglória. Então por isso que a Bíblia fala que até as boas obras dos homens, se eles não são salvos, se eles não têm fé em Jesus, se não vivem para a glória de Deus, leia Isaías capítulo 64 versículo 6. Somos como impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça, nossas boas obras, são como trapo imundo, murchamos como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Os nossos atos de justiça, as nossas boas ações, se nós não estivermos em Cristo, é trapo de imundícia para Deus. Só piora, só agrava a sua situação, porque fazendo coisas boas, você vai achar então que você merece Deus, merece o céu. Quando se você não for de Cristo, isso tudo será um engano, uma ilusão. Porque as pessoas não são salvas pelas boas obras, mas os salvos depois fazem boas obras. Não para pagar, comprar, negociar a salvação, mas isso é consequência da graça que Deus coloca em nossa vida. Mas tem pessoas que não têm Cristo, não são salvos, e mesmo assim são pessoas que fazem muitas coisas boas. Mas Deus diz que
é como uma imundícia, um pano sujo, porque vem de pessoas pecadoras que não foram salvas ainda. Chocante, não é? Chocante, mas eu creio que vocês entendem a Deus aqui. Eu entendo o Senhor, porque quando eu não era crente, não era salvo, muitas vezes eu fazia coisas certas, mas para a minha própria glória, para o meu eu, para o meu ego. Eu não queria nem saber de Deus, estava nem aí para Deus. E eu me sentia muito quando eu fazia coisas boas também. Quando eu fazia coisa errada, se sentia muito. Quando eu fazia coisa boa, me sentia muito também. Maioral. Então era como trapo de imundícia para Deus. Os pecadores estão mortos espiritualmente. Efésios 2, versículo 1. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Veja, meus irmãos, que na verdade, o que os pecadores precisam não é de uma ajudinha, um empurrãozinho, uma assinatura, uma cura, uma libertação, uma mudancinha, trocar a roupa, não. É muito mais profundo do que isso. Os pecadores precisam ser ressuscitados. Não é somente vir à igreja, sentar aqui, ouvir uma mensagem, ganhar um CD de louvor. Os pecadores precisam do maior de todos os milagres. Os pecadores precisam do maior milagre, que é ser ressuscitado. E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Chegará o tempo em que os mortos ouvirão a minha voz. Os pecadores ouvirão a minha voz e ressuscitarão. Aleluia. Quando eu ouvi essa palavra, meus irmãos, eu nasci de novo. É claro que eu já tinha ouvido várias vezes, mas teve um dia que eu ouvi acompanhado de fé, e aí gerou salvação em mim. Os pecadores amam o pecado. No mundo não tem nada que presta, não. No mundo, o mundo é especialista em oferecer coisas gostosas para a carne. Especialista. Pecar para mim era muito gostoso, era muito bom. Não adianta falar, o mundo não tem nada que presta. Para mim, quando eu era pecador, prestava muito. Eu gostava muito de ir para a festa, beber, usar droga, bagunçar. Era legal demais, era divertido demais. O que o mundo oferece combina certinho com a natureza pecaminosa do homem. E o mundo só tem essas ofertas porque é a natureza humana mesmo que inventa e cria coisas para satisfazer o pecado. Inventa bebida, inventa festa, tudo isso porque satisfaz os pecados do coração. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os homens amam, os pecadores amam o pecado, preferem o pecado. João 3, versículo 19. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. Sabe por que as pessoas preferem o sistema, o mundo, a droga, a prostituição? Sabe por que eles preferem a treva, a escuridão? Porque eles fazem o que é mal. Dá certinho, encaixa certinho, combina certinho, casa certinho. Natureza pecaminosa, mundo e Satanás. É a tríade do mal. É a união, a harmonia maligna. Preferem, escolhem, decidem pelo pecado do que Jesus. Gostam mais das trevas do que da luz, mais do pecado do que a santidade, mais das coisas do diabo do que das coisas de Jesus, mais do mundo do que da igreja. Uma questão não de falta de saber a verdade, porque muitos até sabem, é uma questão do coração. Se você for evangelizar eles, é perigoso eles dar aula de teologia para vocês, e mesmo assim estão perdidos. Não é por falta de não saber a verdade,
de não distinguir o que é certo e o que é errado, porque Deus colocou na consciência do homem a lei dele. A questão é o coração. Eles gostam mais disso do que daquilo. Eles ficam com aquilo que eles gostam e dá prazer, e recusam aquilo que não agrada a carne. E as coisas de Deus são loucuras para o homem natural. Não agrada a carne. Os pecadores, meus irmãos, vivem como se Deus não existisse. Salmos capítulo 14, versículo 1. Os tolos pensam assim: para mim Deus não tem importância. Todos são corruptos e as coisas que eles fazem são nojentas. Não há uma só pessoa que faça o bem. Então, para o nécio, para o louco, tolo, maluco, para o pagão, para o gentio, Deus não é importante. Deus não existe. Vivem independentes de Deus. Vivem como ateu. Apesar de que a maioria não fala nada contra Deus, não xinga Deus, não xinga os crentes, mas o estilo de vida deles sem Deus, sem depender de Deus, sem buscar Deus, mostra que eles são ateus. Na prática, talvez não na teoria, mas em prática são. Os pecadores são ateus. Apesar que hoje no Brasil, a pessoa está cheirando cocaína, dançando, bebendo e está falando que é evangélico hoje em dia, que tem Jesus no coração. A pessoa está esfaqueando a outra, fala: eu tenho Jesus no meu coração, na minha casa, não preciso de igreja. Esse jargão fraco que todo mundo gosta de dizer porque parece que é frase de efeito moral. Desculpa, esfarrapado. O povo está sem Deus, eles só falam, mas são ateus na prática. Os pecadores, meus irmãos, estão presos por Satanás também. Aí Satanás entra em cena também para piorar tudo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Eles não podem crer. As pessoas não podem crer, os pecadores não podem crer, são incapazes de crer, vírgula, pois o Deus, com D minúsculo, deste mundo, conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. A luz de Deus veio ao mundo, que é Jesus. A luz, essa luz de Deus agora é o Evangelho, está escrito, está sendo pregado. E essa luz está sendo esparramada, proclamada, está sobre todas as pessoas do mundo. Mas Satanás está trabalhando para que as pessoas não consigam ver a luz. A luz de Deus está aqui, na frente, nos olhos, na testa. E a pessoa está distraída, é baralho, é futebol, é Neymar, é seleção brasileira, é o capítulo da novela. E Satanás ocupando tanto, distraindo tanto, enrolando tantas pessoas, fazendo elas perder tempo, e elas não conseguem ver a luz do Senhor ali, a luz querendo brilhar, o brilho da salvação, o brilho do tesouro, Satanás não deixa as pessoas ver. Satanás cegou a sociedade, a humanidade, para que não resplandeça a luz, a glória do Evangelho. Por isso que um dos motivos que eles não conseguem crer é que Satanás quer manipular a mente deles, conservar, manter a mente deles centrada no pecado. É manipulação, é programação, é formatação que ele faz na mente, no coração, no interior das pessoas, para eles se comportarem assim, agirem assim e pensar que é bom esse caminho, mas vai levar para a ruína e destruição. Mas porque o homem os pecadores estão cegos, estão manipulados por Satanás, influenciados pelos demônios. Mas, meus irmãos, há um remédio, há um antídoto, há uma saída, há uma solução. Depois, que essa mensagem acabou com a raça dos pecadores aqui nessa noite, não entenda que nós somos assassinos. Agora vem o melhor de tudo. Agora que nós provamos que todo mundo é pecador, vamos mostrar que há a solução. É assim que é o Evangelho. O Evangelho denuncia o pecado para gerar arrependimento. Depois que a pessoa se arrepende e acha que não tem mais jeito,
Aí o Evangelho vem com a graça e diz: não, há jeito, Jesus morreu por você, pagou por você, te perdoa, te dá uma nova vida. Conclusão, Romanos 6, versículo 23: pois o salário do pecado é a morte. Já está bem claro nessa mensagem. Mas a parte melhor, vírgula, mas o presente, o dom, a graça de Deus, o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, nosso Salvador. Pecadores que estão dominados pelo pecado, que não obedecem a Deus, que não buscam a Deus, que saibam que todos pecaram, suas boas obras são pecado, vocês estão mortos no pecado, vocês amam o pecado, vivem como se Deus não existisse, e Satanás vem para manter vocês escravizados, dominados e cegos, e tudo isso vai levar à morte, à condenação. Mas Deus vem e diz que o dom dele, a morte, é o que vocês vão receber por causa de tudo isso. Mas se vocês se arrependerem, mas se vocês crerem, mas se vocês se voltarem para mim, mas se vocês tiverem fé, o que vocês vão receber é o presente da salvação que leva para a vida eterna. Se vocês abandonar o pecado, rejeitar o pecado que vai trazer morte para vocês, e aceitar Jesus, a justiça de Jesus, então eu vou dar um presente com muita alegria e muito amor para vocês, para em vez de receber morte, vocês vêm receber vida eterna, o céu, morar comigo. Se o pecado faz todas essas coisas ruins com as pessoas, a graça de Deus vai produzir uma vida nova, e essa vida nova é a vida abundante, é a vida verdadeira. Que Deus abençoe.